Irmãos, quando Adão saiu das mãos do Criador, ele era perfeito. Ele e sua esposa. Perfeito em todos os aspectos. No aspecto físico, no aspecto mental, intelectual, moral. As faculdades superiores da mente, consciência, razão e juízo, dominavam as faculdades inferiores da mente, apetites e paixões. E vivendo nesse ambiente celestial que eles viviam, né, no ambiente do Éden, Deus deu para eles uma dieta especial também. Deus orientou que eles comessem de tudo da terra, uma dieta 100% vegetariana. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis 1, 29. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Então a gente vê que Deus deixou uma dieta especial para os nossos primeiros pais. Só que, embora essa dieta fosse determinada por Deus, é importante nós entendermos que a imortalidade de Adão e Eva não estava condicionada, nesse momento, à alimentação. Quem que fornecia a imortalidade, a vida eterna? Deus. Então era Deus, Deus é a fonte da vida eterna. Ele é a fonte da imortalidade. Isso é importante nós entendermos, que mesmo na nova terra, comeremos do fruto da árvore da vida, mas nós teremos vida eterna condicionada a Deus, mostrando a nossa total dependência de Deus, assim como Adão e Eva eram dependentes de Deus. E essa imortalidade era condicionada a quê? A obediência. Só que entrou o pecado no mundo. Entrando o pecado no mundo, houve o quê? Degeneração, doença, morte, degradação moral. Mas Deus, em sua benevolência, em sua bondade, em sua benignidade, em seu amor para com o homem, ainda orientou que o homem continuasse na mesma dieta vegetariana 100%. Agora sim, a gente vê realmente que a dieta levou à longevidade do homem. Quanto tempo os homens antediluvianos viviam? Cerca de quantos anos? 900 anos. Então, uma dieta perfeita, um estilo de vida bom. Mesmo assim, os homens maus, mesmo com a degradação que o pecado trouxe, mesmo os homens maus ainda conseguiam viver cerca de 800, 900 anos. Porque Deus estava mantendo com essa dieta. Mas após o dilúvio, aconteceu o quê? E aconteceu com o dilúvio? Foi permitido que o homem comesse carne, o alimento de origem animal. E o que aconteceu agora com a longevidade do homem? Caiu vertiginosamente para 180, 120 anos. E a irmã White é muito clara em dizer, no livro Conselho sobre Regime Alimentar, na página 373, que esse foi o motivo pelo qual Deus permitiu que o homem comesse carne, para exatamente abreviar a vida do homem. Porque imagina um homem mau, perverso, com uma moral degradante, vivendo 900 anos. Então, a palavra do Senhor é clara em dizer que o homem, ao se degradar, precisava se alimentar de algo que encurtasse a vida dele. E Deus, que conhece a nossa maquinaria, né, conhece como vai o nosso... todo o sistema do corpo humano, ele sabe que a carne iria degenerar e o homem iria morrer mais cedo. Na realidade, foi uma bênção de Deus. Um homem viver
70, 80 anos. Que imagina arrastar uma vida de pecado, de doença, de degradação moral por 900 anos. Então foi bênção de Deus. Só que continua a história do povo hebreu. E a gente vê ao longo da Bíblia que o povo de Israel, ele comia desse alimento, né, mais estimulante, e isso levou o povo de Israel a se rebelar contra Deus. Então a gente vê murmuração, insubordinação e sensualidade. Mas Deus, quando faz um concerto com seu povo, ele pede mudança. E as portas de entrar em Canaã, o que Deus faz com o povo de Israel? Muda a dieta. E que dieta Deus deu para o povo? Por 40 anos? O maná. O pão que descia do céu. Então, sempre quando Deus pede uma consagração, um preparo, ele chama para fazer mudanças. E nesse momento Deus pediu para que o povo comesse do pão do céu. Então ele tirou aquela dieta estimulante. Só que a história sempre se repete. Por quê? Porque a natureza humana não muda. Hoje nós temos o Israel espiritual, que deveria ser o sacerdócio de Deus, a nação eleita, sacerdócio real, o povo escolhido, né, o remanescente, a última geração, que deveria estar levando a mensagem a todo mundo. Mas essa degeneração da moralidade que a gente vê acabou atingindo até o povo, o suposto povo de Deus. E a gente vê com isso também a mesma predisposição em desobedecer e se rebelar. Mas Deus, de novo, com o seu amor, com a sua bondade e benignidade, chama agora o seu povo, em vez de entrar em Canaã celestial, a mudar a dieta. Por que mudar a dieta? Para que haja o quê? Clareza de mente para compreender a verdade. Olha como Deus é bom. Olha como Ele é benevolente. Ele chama de novo o povo a fazer uma dieta que vai purificar o corpo, a mente e o espírito. Uma dieta, de novo, 100% vegetariana. Aí eu pergunto novamente, pode, então, o regime influenciar na minha espiritualidade, no meu relacionamento, na minha comunhão com Deus, no meu dia a dia com Deus? Vamos ver o que diz aqui. Conselho sobre regime alimentar, página 159. Muitos, por sua condescendência com o apetite, acabam separando-se de Deus. Então, o apetite pode ou nos aproximar ou nos afastar de Deus. Mas quais as razões para se fazer uma reforma de saúde? A gente vê hoje no mundo secular artistas fazendo reforma de saúde, ecologistas, ativistas da natureza fazendo reforma de saúde, religiosos, não só religião cristã, mas outros tipos de religiões orientais, mudando a saúde. E a gente vê que são motivos louváveis, como, por exemplo, ter saúde. É válido fazer reforma de saúde para não ter pressão alta, câncer, diabetes? Com certeza. Lá na 3ª carta de João, no verso 2, fala assim: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, esse é um motivo para fazer reforma de saúde, ter saúde. Um outro motivo é a compaixão pelos animais, porque eles não foram feitos para morrer. Lá em Provérbios 12:10 fala assim: o justo zela pela vida dos animais. Gente, o que é zelar? Amar, cuidar, proteger, não deixar sofrer. Isso aqui é muito sério. Não basta só não matar o bichinho. E às vezes a gente tem pena do cachorrinho, do gatinho. E o peixinho? Ninguém tem pena. E o boizinho? Né? Então, todos os animais merecem o nosso respeito. E um relatório sobe ao céu e aproxima-se o dia em que se pronunciará juízo contra os que maltratam as criaturas de Deus. Então, seria uma boa motivação parar de comer carne? Sim, cuidar dos bichinhos.
Uma outra razão muito importante é porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo não pode habitar num templo imundo. 1 Coríntios 3, 16 e 17 fala assim: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus que sois vós. Então a gente vê uma motivação muito importante. Nós às vezes não prestamos atenção de detalhes de como o Espírito Santo trabalha no nosso coração. Ele trabalha na nossa mente. E se ele trabalha na nossa mente no lobo frontal, como que deve estar a nossa mente? Embotada, com coisas erradas que comemos, coisas erradas que contemplamos. Nós não devemos esquecer que temperança em todas as áreas, não é só na comida, não é só na alimentação. É aquilo que vemos, é aquilo que assistimos, é aquilo que ouvimos, aquilo que vestimos. Então, são várias coisas, vários campos que nós devemos ser temperantes. E Deus pede que nós sejamos consistentes em todas as áreas das nossas vidas. Então, não adianta só eu usar a saia longa se eu estou falando mal do meu irmão. Então, eu tenho que ser coerente em tudo. Deus pede um completo de nós, porque nós temos que ser luzes para o mundo. Será que nós estamos realmente sendo luzes e brilhando no mundo em trevas? Que povo é esse que vai dar o alto clamor, gente? Se é um povo doente, que resmunga, que murmura, que está voltado para as coisas imorais? Não, nós temos que ser diferentes, porque nós temos que andar literalmente na contramão do mundo. Ah, mas vocês são diferentes, fazem coisas diferentes. Amém. Temos que ser diferentes, sim. Essa é uma diferença santa que Deus pede de nós. E esse aqui é um bom motivo. Tem um outro motivo, também bastante louvável, que é a motivação ambiental. Não participar da devastação e da poluição ambiental que é decorrente da cultura de gados, e, né, como quando há vários tipos de animais sendo nas terras, né, como polui a natureza. Realmente, temos que parar de comer um alimento de origem animal para não estimular, né, a ter gados, as pessoas a terem gados e outros animais também. Mas existe uma principal razão pela qual nós devemos fazer reforma de saúde. Todas essas são boas, todas essas são saudáveis, mas a gente tem que fazer a diferença, como eu falei. Essa aqui é a razão principal, porque Deus nos pede. E se Ele nos pede e Ele nos ama, sabe o que é melhor para nós e nós o amamos, nós temos que fazer a mudança por amor a Ele. E não porque, eu gosto de comer isso, eu gosto de comer aquilo. Nós temos que refinar os nossos gostos e passar a colocá-los em harmonia com a vontade do Senhor. E não com aquilo que vai no nosso pensamento. Porque, gente, realmente, o apetite fala alto. E eu vou falar para vocês aqui, que eu sempre ensino para os meus alunos, não é fácil fazer reforma de saúde. É só pelo poder de Deus mesmo. Porque o apetite fala muito alto. Sabe por quê? Lembra aquilo que eu falei? Que consciência, razão e juízo dominavam apetites e paixões? Com o pecado, esse gradiente inverteu. Agora, apetites e paixões dominam as faculdades superiores da mente, que é a consciência, a razão e juízo. E Deus nos pede para voltar o gradiente de novo, como era no Éden, através da conversão e da justiça pela fé. Então, somente pelo poder de Deus agindo em nossa vida é que nós podemos realmente dominar as nossas paixões, dominar os nossos apetites e termos uma mente plena, saudável para adorar o nosso Deus. Então, aqui também fala que Ele pede de nós a perfeição de caráter. E olha só, Ciência do Bom Viver 17. Nosso Senhor Jesus Cristo veio remover o fardo de doenças, miséria e pecado. Era sua missão restaurar inteiramente os homens. Veio trazer-lhes saúde, paz e perfeição de caráter. Então, Ele requer de nós perfeição de caráter. E se Ele pede de nós, o que Ele faz? Filho, eu te dou poder para isso.
Porque nós, por nós mesmos, nós não conseguimos. Nós pecamos, daqui a pouco estamos pecando de novo, mas só pelo poder de Deus, gente. E a dieta faz parte dessa verdade presente que a gente fala, né? Em que Deus está atuando nas nossas vidas através da conversão. E a reforma de saúde está de mãos dadas com a terceira mensagem angélica. Tenha-se em mente que sempre que o grande objetivo da reforma de saúde, então aqui, qual é o objetivo de reformar a saúde? Garantir o desenvolvimento mais elevado possível da mente, alma e corpo. Gente, o que é mais elevado possível? É no topo. Deus pede de nós o melhor. Como a Aline falou ontem, às vezes a gente faz o bom, mas Deus quer o melhor de nós. Porque nós temos que, não esqueçam, brilhar no mundo em trevas. Quem é que vai dar o alto clamor? Quem é que vai pregar a terceira mensagem angélica? Né? Nós fomos chamados para isso. É muita responsabilidade. Então, os que vivem nos últimos dias da história da Terra precisam estar firmemente fundados nos princípios da reforma de saúde. Gente, o que é firmemente? Come uma coisa boa hoje, amanhã vacila. Aí tem um estilo de vida razoável por 2 meses, depois cai de novo. Firmemente é o quê? Firmeza. Isso aqui implica em firmeza de caráter, não só determinação. E mais uma vez eu falo para vocês, não é por força própria, porque a gente cai. É pelo poder de Deus. É a vontade humana aliado ao poder de Deus. Esse é o segredo da vitória. Vitória em todos os sentidos. Esse é o segredo da vitória sobre todos os pecados. Amém. Gente, intemperança é pecado. Aliás, vamos definir o que é temperança. O que é temperança? É usar com moderação aquilo que faz bem e abster-se completamente daquilo que faz mal. Então, intemperança é o oposto da temperança. E como eu disse, a intemperança pode ser em todas as áreas. Na alimentação, no vestuário, na higiene, no que contempla, no entretenimento, na música. Tudo tem que ter temperança. Ninguém que professe piedade considere com indiferença a saúde do corpo, iludindo-se com o pensamento de que intemperança não é pecado e que não afeta a espiritualidade. Existe íntima correspondência entre a natureza física e a natureza moral. Então, há total relação entre intemperança e espiritualidade. É pecado comer apenas para satisfazer o apetite. Que texto forte, né? E muitas vezes nós caímos, falhamos na reforma de saúde porque comemos para satisfazer o apetite. Não só o estômago, mas a mente, né? A mente, lembra que a gente conversou hoje sobre as armadilhas do prazer? Os centros do prazer que são estimulados com certos alimentos, liberando dopamina, endorfinas, serotonina. E só que a reforma de saúde, às vezes é chamada de fanatismo, até mesmo pelos nossos irmãos. É considerado extremismo quem faz reforma de saúde. Infelizmente, por causa de alguns extremos que realmente existem, o que é bom é colocado dentro do mesmo saco e é considerado como fanatismo. Alguns têm escarnecido desta obra de reforma, dizendo que era desnecessária, que era um revivamento destinado a desviar o espírito da verdade presente. Tem eles dito que esse assunto tem sido levado a extremos. Não sabem a respeito do que estão falando. Então, nós temos os extremos do realmente fanáticos e daqueles que querem fazer a vontade de Deus e são chamados de fanáticos. E aqueles que chamam aqueles que querem fazer a vontade de Deus, falam assim, não é bem assim. Isso pode. Então, a gente vê uma total inversão de valores. Hoje, gente, o que é bem é chamado de mal. E o que é mal é chamado de bem. Mas a Bíblia fala, ai daquele que inverte isso, né? Lá em Isaías fala, ai daquele que chama o mal de bem e o bem de mal. Então, assim, a gente vive nesse mundo do relativismo, de que tudo pode. É aquela história, com moderação pode.
Se você comer um pouquinho de coisa que faz mal com moderação, pode. Mas a gente viu que traz doença. Mesmo das coisas que você pode julgar que não seja tão prejudicial. Agora, gente, Satanás, ele não brinca em serviço. Ele é um sentinela ativo e persistente. E vocês acham que ele iria bobear agora no final do tempo? E não iria fazer uma perversão para trabalhar na mente do povo remanescente? Ele não brinca não, gente. Anjos maus estão se esforçando para obter o domínio sobre toda a criatura humana. E você, povo de Deus, está se esforçando para fazer a vontade de Deus? Eles estão. Eles não brincam, mas nós estamos relaxando. Tudo quanto prejudica a saúde, não somente o que diminui o vigor físico, como tende a enfraquecer as faculdades mentais e morais. Ele quer enfraquecer o teu físico, te trazer doença. Ele quer trazer doença para a tua mente, depressão, ansiedade, angústia. Gente, o povo de Deus não pode cair nessa. E a mente embotada vai trazer o quê? Uma fraqueza de mente e, consequentemente, fraqueza espiritual. E te levar para onde? Para o fundo do buraco. Esse é o objetivo dele. E ali está falando que ele está trabalhando intensamente, com um grande esforço. Ao lidar com as vítimas da intemperança, cumpre nos lembrar, olha que texto forte, que não estamos tratando com pessoas de são juízo, mas com aqueles que de momento se acham sob um poder de um demônio. Intemperança influencia ou não na nossa espiritualidade? É muito sério, gente. Vamos lidar com esse assunto de forma mais séria. Não é simplesmente o que eu como, o que eu deixo de comer. É que nem a questão de sábado e domingo. Não é uma questão de dia. É uma questão de autoridade. Ou é Deus, ou é o diabo. Não tem em cima do muro. No final dos tempos, ou você está salvo ou está perdido. Então, em tudo com Deus, não tem meio termo. A linha é bastante tênue. Mas você pode fazer a escolha correta de ficar do lado de Deus. Então, é uma questão de adoração. Como o sábado é uma questão de adoração. Quando eu faço a vontade de Deus, eu estou adorando a Deus. Quando eu faço a vontade do inimigo, eu estou adorando a ele. A intemperança no comer, agora olha só, mesmo de comida saudável, por isso a definição de temperança, que é comer com moderação, o que é bom, exercerá debilitante influência sobre o organismo, embotando, anuviando, bloqueando as mais vivas e santas emoções. Agora eu pergunto, é plausível para o povo de Deus que está se preparando para a transladação ter a mente embotada? Não, né, gente? Não tem como. Não dá mais para brincar de cristianismo. Não estamos mais no tempo disso. Estamos correndo contra o tempo agora. Estamos em contagem regressiva para entrar na Canaã celestial. Então, temos que fazer as mudanças que Deus tem pedido para nós, pelo poder dele. O mal-estar do estômago afeta diretamente o cérebro. Então, o que eu como vai influenciar o meu cérebro. E com a mente servimos ao Senhor. Então, vamos fazer o link dos dois textos. Se eu como errado, o meu cérebro vai estar o quê? Embotado, eu vou conseguir servir ao Senhor? Não. Vou conseguir compreender a maravilhosa verdade presente para esse tempo? Com certeza não. Necessitais ter mente clara, enérgica, a fim de apreciar o exaltado caráter da verdade. Se seguis uma errônea direção e condescendeis com hábitos errados no regime alimentar, não dareis a salvação e a vida eterna aquele alto apreço que vos inspirará a pôr a vida em conformidade com a vida de Cristo. O que isso quer dizer? Vamos traduzir. Se a gente ter com a mente clara, a gente consegue compreender a preciosa verdade que Deus colocou nas nossas mãos. Por que hoje muitos do nosso povo não conseguem compreender a Bíblia? Gente, eu não estou falando de irmãos de outras denominações, não.
dentro da nossa própria igreja. Você mostra uma verdade, a pessoa fala, não é bem isso que a Bíblia quer dizer. Mente embotada. Não é só embotada com comida errada, com o estilo de vida errado, com contemplações erradas. O que o nosso povo está contemplando? Filmes, televisão e por aí vai. Então, são muitas coisas erradas que não estão em harmonia com a vontade de Deus, que tem realmente travado a gente aqui na terra. Quanto tempo o povo de Canaã vagou pelo deserto? O povo de Deus até entrar na terra de Canaã? 40 anos. Quanto tempo nós já estamos vagando aqui desde que essa luz da reforma de saúde foi dada? Quase 2 séculos, né? E estamos ainda aqui, a passos de formiga. Quando nós já deveríamos estar anos-luz. E o interessante é que muitos religiosos de outras religiões, não falo nem da denominação cristã, fazem reforma de saúde. Compreendem que a reforma de saúde tem relação com a espiritualidade. Vamos ver mais. Cada parte do homem deve ser guardada. Devemos estar atentos. Não suceda que o que levamos para o estômago expulse da mente pensamentos altos e santos. E vocês sabem o quê? Que pensamentos e sentimentos formam o quê? O nosso caráter moral. Então, o que a gente coloca no estômago vai influenciar o nosso caráter? Vai. Porque pode expulsar da mente pensamentos altos e santos. Tudo que diminui a força física enfraquece a mente e torna menos capaz de discernir entre o bem e o mal. Aquilo que eu disse. Não é plausível para o povo de Deus não saber discernir o certo do errado. E nós temos que discernir o certo do errado em todos os sentidos. Em todo o âmbito da nossa vida, no relacionamento familiar, no relacionamento com os filhos, no relacionamento no trabalho, no ambiente da sociedade. Tudo a gente tem que ter discernimento. Não esqueçam que o foco do mundo é em cima de quem? Do cristão. Vocês sabem o que é tomar o nome de Deus em vão? Não é apenas falar o nome de Deus assim, de forma aleatória e desleixada. Tomar o nome de Deus em vão é bem amplo. Também significa levar o rótulo de cristão e não ter a vida de cristão. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Porque o mundo está te olhando. Gente, eu vou além do mundo. O universo está nos olhando. Nós somos espetáculos para o mundo. Tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, tudo que a gente come, tudo que a gente pensa, o mundo está de olho na gente. O universo está de olho. Porque Satanás acusa lá. Olha lá os teus filhos. Mas Deus vai ter uma geração que no final vai viver diante de um Deus justo, sem pecar. Os 144 mil vão viver uma vida em harmonia com a vontade de Deus e não vai ter motivo para Satanás os acusar. Louvado seja Deus por isso, né? Aquilo que corrompe o corpo tende a contaminar a mente, incapacita o usuário para a comunhão com Deus, torna-o inapto para o serviço elevado e santo. Isso é sério. Tirar a habilidade de trabalhar para Deus, se vai incapacitar físico e mente. O comer, o beber e o vestir, todos têm ação direta sobre o nosso progresso espiritual. Então, olha as 3 áreas que ela fala. O comer, o beber e o vestir. Então, vai influenciar, sim, no nosso progresso espiritual. Deus requer de nós a perfeição de caráter, mas é impossível para os que dão rédea solta ao apetite alcançar a perfeição cristã. Vai alcançar uma parte? Mais ou menos? O que ela fala? É impossível. Isso é sério. Nossos hábitos no comer e no beber mostram se somos do mundo ou se estamos entre aqueles a quem o Senhor, com sua poderosa cunha da verdade, separou do mundo.
Então, aquilo que eu disse. 2 grupos. Sempre 2. Os obedientes e os desobedientes. Os que adoram a Deus e os que adoram o diabo. Pode adorar os 2 ao mesmo tempo. Pode adorar a Deus e a Mamon. A linha é tênue. Tem um muro. Você não pode ficar em cima do muro. Ficar em cima do muro é ficar com as pernas balançando para o lado errado. E acabar caindo para o lado de lá. Nós temos que decidir ficar ao lado de Deus. Decidir fazer as coisas que Deus pede. Decidir obedecê-lo. Nossos primeiros pais caíram porque foram condescendentes com a vontade própria. E decidiram, escolheram pecar. Porque pecado é uma escolha. Nós não pecamos porque nascemos pecadores. Nós pecamos porque escolhemos pecar. Então, nós podemos fazer decisões nas nossas vidas. Decisões sábias, coerentes. E é isso que Deus pede de nós. Agora, olha esse texto. Deus não pode deixar que o seu Espírito Santo repouse sobre os que, embora sabendo o que devem comer para ter saúde, persistem numa conduta que enfraquecerá corpo e mente. Então, o Espírito Santo não pode atuar naqueles que sabem o que tem que fazer e não fazem. Vocês sabem que pecado não é só transgressão da lei de Deus. Deixar de fazer o correto também é pecado. Claro que isso está dentro da transgressão da lei de Deus. Então, ali o Espírito Santo não vai trabalhar na mente daqueles que sabem que tem que fazer ou não fazem. O Espírito de Deus não pode vir em nosso auxílio e assistir-nos no aperfeiçoamento do caráter cristão enquanto estivermos sendo condescendentes para com apetite em prejuízo da saúde e enquanto o orgulho da vida domina. Então, gente, se nós sabemos o que tem que fazer, quando eu falo assim, nós temos que fazer reforma de saúde e a reforma de saúde é progressiva. Vocês sabem o que significa reforma de saúde progressiva? Enquanto a luz chega, você vive aquela luz. Por quê? Não é levar 1 ano para deixar de comer carne, mais 1 ano para deixar de comer ovo, mais 1 ano para deixar de tomar leite. Gente, isso não é reforma de saúde progressiva. Aprendeu a substituir? Mude. Faça a reforma. Haja. Né? Isso é a reforma de saúde progressiva. Aprendeu? Faça a mudança. Na realidade, gente, Deus não vai nos cobrar a quantidade de luz que nós temos, mas sim o que nós vamos fazer com a luz que recebemos. E hoje a gente não tem desculpa. A gente tem toda a luz, porque nós temos a Bíblia e o Espírito de profecia. Eu já vi pessoas falando assim, eu não quero nem ler Irmão White, porque se eu ler eu não vou me ver no céu. E acha que Deus vai livrar o fato de uma ignorância voluntária. Não, nós temos todo o acesso. Tudo Deus deixou para nós de presente. Devemos estudar suas exigências em relação ao nosso próprio corpo. Quais são as exigências de Deus? Os 8 remédios. Os 18 mandamentos, né, que a gente fala, né? 10 mais 8. Ajustando-nos a eles. A ignorância nessas coisas é pecado. Então eu falo, eu não sei quais são os outros remédios. Sabe sim. Sabe? Ignorância é pecado. Quais são, então? O ar puro, a luz solar, o descanso, o exercício, a água, a nutrição adequada, a temperança e a confiança em Deus. Eis os remédios para tratar, curar e evitar todas as doenças do corpo, da mente e do espírito. O Criador do homem organizou a maquinaria viva do nosso corpo. Ele que conhece todos os sistemas, ele conhece como o sistema digestório funciona, como funciona o sistema cardiovascular, o sistema nervoso central. Quando a gente estuda anatomia, né, e fisiologia, a gente fica maravilhado como um se interage com o outro. Cada função é maravilhosa e sabiamente arranjada, sabiamente planejada, perfeito. E Deus se comprometeu a manter essa maquinaria humana em saudável funcionamento, desde que? O que significa desde que? Condição.
o instrumento humano obedeça às suas leis e coopere com ele. Então, o que adianta a gente transgredir e a gente vai na oração, nas reuniões de oração na igreja e fala: por favor, Senhor, cura do meu diabetes, cura do meu câncer, cura da minha hipertensão, cura da minha obesidade, cura da minha doença autoimune. E você continua fazendo aquilo errado. Então a gente tem que pensar, a gente tem que cooperar com ele, fazer a nossa parte. Deus, por misericórdia, ele acaba curando. A gente sabe disso. Não estou falando para ninguém pedir. Nós temos que continuar pedindo, mas vamos fazer a nossa parte. A mudança. É pecado violar as leis do nosso ser tão verdadeiramente como é quebrantar os 10 mandamentos. Num e noutro caso, há transgressão às leis de Deus. Os que transgridem a lei de Deus em seu organismo físico estarão inclinados a violar a lei de Deus proferida no Sinai. Olha só. Então, aqui você pode pensar assim: eu não consigo parar de comer carne, eu não consigo parar de comer ovo. E vai conseguir guardar os 10 mandamentos? Tenta. Não vai conseguir. Porque o mesmo poder que vai nos capacitar a fazer a vontade de Deus, guardando os 10 mandamentos, é o mesmo poder que vai nos ajudar a fazer a reforma de saúde. Nós temos que abraçar essa promessa de Deus, lançar mão dessa bênção e pedir a Ele. E olha, gente, vai ser tão bom para a nossa saúde física, mental, espiritual. Vocês vão ver, a capacidade da mente vai ampliar, tudo vai melhorar. Qual é a dieta ideal de Deus? Então, Deus deixou uma dieta ideal. É propósito do Senhor levar o seu povo de volta ao viver simples de frutas, vegetais e cereais. Deus proveu frutos em seu estado natural para os nossos primeiros pais. Então, é propósito de Deus que o homem não coma mais nada de origem animal, para que não haja mais esse embotamento da mente. Agora, olha esse texto. Homem algum deve ser separado como mestre do povo, enquanto seu ensino ou exemplo contradiz o testemunho que Deus deu a seus servos para apresentar relativamente ao regime, pois isso trará confusão. Sua desconsideração da reforma de saúde desqualifica-o para levantar-se como mensageiro do Senhor. Então, gente, muitos usam esse texto para acusar os pastores. Mestre do povo é quem? Qualquer um que ensina. Professor de escola sabatina, quem dá estudo bíblico, professor de escola, ancião, diácono, qualquer membro da igreja. Abriu a boca para ensinar a palavra de Deus, você é o mestre do povo. Então, se você não está em harmonia com a reforma de saúde, você está o quê? Desqualificado para levantar-se como mensageiro do Senhor. Gente, eu só estou sendo a carteira. Não sou eu que estou falando. É quem? É o Espírito do Senhor através do Espírito de profecia. São coisas assim, não para assustar, mas para nos alertar. Que são coisas sérias. Tratar com coisas espirituais são coisas muito sérias. Quanto menos estimulante o regime, tanto mais facilmente podem as paixões ser dominadas. Por isso que Deus fez a mudança da dieta quando eles estavam prestes a entrar na Canaã celestial, porque uma dieta estimulante iria levar a quê? Insubordinação, sensualidade, murmuração, rebelião. As paixões, para serem dominadas, precisam de uma dieta o quê? Simples. E Deus é tão sábio que Ele dá uma dieta simples. Usa tudo da terra. Simples. A nossa dieta é restritiva, simples, mas saudável. A satisfação do paladar não deve ser consultada sem respeito para com a saúde intelectual, física, intelectual e moral. Se reconhecêssemos que o nosso destino é eterno, depende de temperança, trataríamos desse assunto com mais seriedade. Então, o que a gente come, nosso estilo de vida vai influenciar no nosso caráter moral? Nós já vimos, vai. Mas muito mais além,
vai influenciar onde? No nosso destino eterno. Há em nossos dias necessidade de homens como Daniel. Homens que possuam a abnegação e a coragem de serem radicais reformadores de temperança. Gente, esse radical aqui tem que estar entre aspas, tá? Daniel não era fanático. Daniel escolheu fazer a vontade de Deus. Daniel teve temperança. Então, esse radical reformador de temperança é decidido. Vamos dizer assim, vamos traduzir como decidido reformador de temperança. Decidido em não se contaminar com as iguarias do rei. Decidido a fazer o que é correto. Porque não adianta você pregar uma reforma de saúde, aí você vai na casa de um amigo e fala assim, eu vou comer para agradar o meu amigo que não presta, só para ele não ficar triste. O amigo não fica triste, mas quem fica triste? Deus. Então nós temos que saber falar sim, sim, não, não. Não vai falar assim, eu não como essa coisa horrorosa que dá câncer. Não é assim. O que você tem que fazer? Obrigada, irmão. Eu não como isso. E depois, se tiver uma abertura, mas por que você não come? Aí você tem a oportunidade de entrar com a mensagem de saúde e daqui a pouco ele está perguntando assim, e agora? O que mais que você tem para me oferecer? Aí você oferece o evangelho. Né? Então, assim, você vai aos poucos. E vocês sabem que a reforma de saúde é aquilo que vai abrir as portas para o evangelho. A obra de reforma de saúde é um meio empregado pelo Senhor para diminuir o sofrimento de nosso mundo e para purificar sua igreja. Então, a reforma de saúde vai ser uma porta de purificar a igreja, purificar da degradação moral desse mundo. Irmãos, nós estamos, como o povo de Canaã, em vias de entrar na Canaã celestial. Pertinho. Muito próximo está a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Será que não seria tão importante nós aceitarmos a sua proposta de mudança para que ocorra uma mudança no homem plenamente física, mental, espiritual, intelectual, moral? Será que não vale a pena isso? Porque como é que vai ser a vida lá no céu? Você vai sentir saudade das coisas erradas que você comia aqui, do estilo de vida errado? Não. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu e o que não subiu ao coração do homem é aquilo que Deus está preparando para nós, para aqueles que o amam. Então a gente não faz ideia daquilo que vai ser o céu. Então vale a pena viver em harmonia com a vontade de Deus. Vale a pena obedecer a Deus aqui na terra. Vale a pena obedecer a Deus na eternidade. Vale a pena estar com Ele sempre. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a viver esse estilo de vida proposto pelo nosso Deus. Porque é um estilo de vida que vai nos trazer paz e paz eterna. Que Deus abençoe a cada um de nós. Vamos então orar? Soberano Deus, Criador dos céus e da terra, a Ti, Senhor, somos imensamente gratos pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade para conosco. Senhor, não somos merecedores de todo o amor que o Senhor tem por nós. Nós somos falhos, nós somos pecadores, somos condescendentes, escolhemos o caminho errado. Mas o Senhor, com sua benevolência, com sua compaixão, estende a sua mão para cada um de nós e nos mostra o caminho que devemos andar. E que todos que aqui estamos possamos, naquele grandioso dia da tua vinda, falarmos, esse é o nosso Deus a quem aguardávamos. Nos dê uma noite feliz na tua santa companhia, que seus santos anjos possam nos acompanhar e nos trazer de volta amanhã para aprendermos um pouco mais da tua santa palavra. É o que nós te pedimos e agradecemos, não porque haja mérito em nós, mas unicamente pelos méritos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Em vias de entrar em Canaã celestial, a mudar a dieta. Por que mudar a dieta? Para que haja o quê?
clareza de mente para compreender a verdade. Olha como Deus é bom, olha como Ele é benevolente. Ele chama de novo o povo a fazer uma dieta que vai purificar o corpo, a mente e o espírito. Uma dieta, de novo, 100% vegetariana. Aí eu pergunto novamente, pode então o regime influenciar na minha espiritualidade, no meu relacionamento, na minha comunhão com Deus, no meu dia a dia com Deus? Vamos ver o que diz aqui. Conselho sobre regime alimentar, página 159. Muitos, por sua condescendência com o apetite, acabam separando-se de Deus. Então, o apetite pode ou nos aproximar ou nos afastar de Deus. Mas quais as razões para se fazer uma reforma de saúde? A gente vê hoje no mundo secular artistas fazendo reforma de saúde, ecologistas, ativistas da natureza fazendo reforma de saúde, religiosos, não só religião cristã, mas outros tipos de religiões orientais, mudando a saúde. E a gente vê que são motivos louváveis, como, por exemplo, ter saúde. É válido fazer reforma de saúde para não ter pressão alta, câncer, diabetes? Com certeza. Lá na terceira carta de João, no verso 2, fala assim: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai. Irmãos, quando Adão saiu das mãos do Criador, ele era perfeito. Ele e sua esposa. Perfeito em todos os aspectos. No aspecto físico, no aspecto mental, intelectual, moral. As faculdades superiores da mente, consciência, razão e juízo, dominavam as faculdades inferiores da mente, apetites e paixões. E vivendo nesse ambiente celestial que eles viviam, né, no ambiente do Éden, Deus deu para eles uma dieta especial também. Deus orientou que eles comessem de tudo da terra, uma dieta 100% vegetariana. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis 1, 29. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Então a gente vê que Deus deixou uma dieta especial para os nossos primeiros pais. Só que, embora essa dieta fosse determinada por Deus, é importante nós entendermos que a imortalidade de Adão e Eva não estava condicionada, nesse momento, à alimentação. Quem que fornecia a imortalidade, a vida eterna? Deus. Então era Deus, Deus é a fonte da vida eterna. Ele é a fonte da imortalidade. Isso é importante nós entendermos, que mesmo na nova terra, comeremos do fruto da árvore da vida, mas nós teremos vida eterna condicionada a Deus, mostrando a nossa total dependência de Deus, assim como Adão e Eva eram dependentes de Deus. E essa imortalidade era condicionada a quê? A obediência. Só que entrou o pecado no mundo. Entrando o pecado no mundo, houve o quê? Degeneração, doença, morte, degradação moral. Mas Deus, em sua benevolência, em sua bondade, em sua benignidade, em seu amor para com o homem, ainda orientou que o homem continuasse na mesma dieta vegetariana 100%. Agora sim, a gente vê realmente que a dieta levou à longevidade do homem. Quanto tempo os homens antediluvianos viviam? Cerca de quantos anos? 900 anos. Então, uma dieta perfeita, um estilo de vida bom,
Mesmo assim, os homens maus, mesmo com a degradação que o pecado trouxe, mesmo os homens maus ainda conseguiam viver cerca de 800, 900 anos. É mais estimulante, e isso levou o povo de Israel a se rebelar contra Deus. Então a gente vê murmuração, insubordinação e sensualidade. Mas Deus, quando faz um concerto com seu povo, ele pede mudança. E as portas de entrar em Canaã, o que Deus faz com o povo de Israel? Muda a dieta. E que dieta Deus deu para o povo? Por 40 anos. O maná. O pão que descia do céu. Então, sempre quando Deus pede uma consagração, um preparo, ele chama para fazer mudanças. E nesse momento Deus pediu para que o povo comesse do pão do céu. Então ele tirou aquela dieta estimulante. Só que a história sempre se repete. Por quê? Porque a natureza humana não muda. Hoje nós temos o Israel espiritual, que deveria ser o sacerdócio de Deus, a nação eleita, sacerdócio real, o povo escolhido, né, o remanescente, a última geração, que deveria estar levando a mensagem a todo mundo. Mas essa degeneração da moralidade que a gente vê acabou atingindo até o povo, o suposto povo de Deus. E a gente vê com isso também a mesma predisposição em desobedecer e se rebelar. Mas Deus, de novo, com o seu amor, com a sua bondade e benignidade, chama agora o seu povo, porque Deus estava mantendo com essa dieta. Mas após o dilúvio, aconteceu o quê? E aconteceu com o dilúvio? Foi permitido que o homem comesse carne, o alimento de origem animal. E o que aconteceu agora com a longevidade do homem? Caiu vertiginosamente para 180, 120 anos. E a irmã White é muito clara em dizer, no livro Conselho sobre Regime Alimentar, na página 373, que esse foi o motivo pelo qual Deus permitiu que o homem comesse carne, para exatamente abreviar a vida do homem. Porque imagina um homem mau, perverso, com uma moral degradante, vivendo 900 anos. Então a palavra do Senhor é clara em dizer que o homem, ao se degradar, precisava se alimentar de algo que encurtasse a vida dele. E Deus, que conhece a nossa maquinaria, né, conhece como vai o nosso... todo o sistema do corpo humano, ele sabe que a carne iria degenerar e o homem iria morrer mais cedo. Na realidade, foi uma bênção de Deus. Um homem viver 70, 80 anos. Que imagina arrastar uma vida de pecado, de doença, de degradação moral por 900 anos. Então foi bênção de Deus. Só que continua a história do povo hebreu. E a gente vê ao longo da Bíblia que o povo de Israel, ele comia desse alimento, né?